Olá, estamos começando mais uma live aqui pelo perfil do Parlamento Aberto. É isso aí. Opa, um barulho de cachorro aqui. Desculpa. Mas estamos aqui na live do Parlamento Aberto, começando nesta tarde. Vamos falar com a Ude Valentini, que é jornalista e diretora do Centro de Comunicação Social da Prefeitura de Piracicaba. Então, você que daqui a pouco vai chegando aí, a gente vai falar hoje sobre fake news. A Ude já está aqui. Vai dar tudo certo aqui, a gente já começa o nosso papo. Estou aqui chamando a Ude Valentini. Olá, Ude, tudo bem? Oi, Eric, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também, muito bom ter a sua presença aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua atenção aí por disponibilizar esse tempo aí para conversar com a gente aqui do Parlamento Aberto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Eric, é um prazer estar aqui. Bom, a gente começa sempre as nossas lives aqui, Ude, falando um pouco da situação do Brasil, situação de Piracicaba, principalmente. Hoje, o Centro de Comunicação da Prefeitura acabou de divulgar, né, o radar do coronavírus aí, que registra mais um óbito na cidade, né, e 5 novos casos, né? Temos aí um senhor de 77 anos que faleceu, que era morador lá do residencial Bem Viver. Bem viver. Dos 5 casos, são 3 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. Agora, Piracicaba tem 221 pessoas positivadas com a Covid-19, sendo que 16 faleceram total, 88 estão em tratamento, tanto tratamento hospitalar quanto tratamento domiciliar, e 117 pessoas estão recuperadas. Hoje nós tivemos uma publicação também no site da Prefeitura, que aliás, gostaria de parabenizar você pelo trabalho, né, toda a sua equipe ali no site da Prefeitura. Nessa pandemia tem sido muito funcional para nós, eu tenho procurado várias informações lá. Hoje teve a publicação da resolução número 4 da Secretaria de Educação, da secretária Ângela Correia, que eu acho importante a gente dar essas informações, porque mantém as aulas presenciais da rede municipal suspensa, né? Na semana passada nós tivemos a presença aqui do prefeito Barjas Negre, e ele também falou desse caso, queria seguir aí as orientações de acordo com o governo do estado, de fato está aqui mantendo as aulas presenciais suspensas, mas dando aos diretores das escolas municipais, sobretudo as escolas infantis, né, que é onde a prefeitura atua mais dentro da educação, ali a autonomia de poder criar turnos específicos, especiais ali para os seus educadores, lembrando que os funcionários com 60 anos e também aqueles que são comprovadamente de grupo de risco deverão exercer as atividades de casa, ou seja, em home office, teletrabalho, chame como quiser. E as pessoas que tiverem ainda a resolução, né, a resolução número 4, ela define que os professores, os servidores que precisam dar esse atestado levem no protocolo da Secretaria de Educação. Então são aí as gestantes, as lactantes, diabéticos, hipertensos, pessoas com insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica, doença cardiovascular e também doenças oncológicas. Então essas pessoas elas podem levar esses atestados até ao protocolo da Secretaria de Educação e elas estarão então dispensadas desses, né, farão um trabalho de casa, né? De casa. Serão dispensadas de ir até o local. E lembrando que essa semana existe todo um processo de reorganização das escolas municipais, né, que vai até sexta-feira, que é dia 15, e a partir da semana que vem, aí sim, as aulas vão recomeçar de forma efetiva por teletrabalho, por aulas que são os professores fazendo de forma remota, tá? Bom, outra informação interessante que saiu hoje é que o sistema de monitoramento monitoramento inteligente do governo do estado de São Paulo mostra que o percentual do isolamento no estado foi de 48%, ou seja, abaixo do que é recomendável, que é 55%, e bem abaixo do que é considerado ideal, que seria de 70%.
Piracicaba, dentro desse sistema de monitoramento inteligente, apareceu com 44% de isolamento ontem, né, na segunda-feira, dia 11 de maio. Bom, também vale a pena ressaltar uma informação que o governo do estado publicou hoje, Udi, que é o alerta de que nos últimos 40 dias o número de cidades com casos de óbito do coronavírus cresceu 1.100% no estado. Então, às vezes as pessoas acham que a coisa pode estar se abrandando e na verdade não está. Nós estamos dentro do pico da pandemia, entrando nesse pico e não sabemos, por enquanto, quanto esse pico vai se abrandar. Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre fake news, nós que somos jornalistas, né, Udi? Você com uma experiência profissional aí bastante ampla, passagem por vários veículos, várias experiências dentro da área do jornalismo. E a gente trouxe, a gente convidou você para falar sobre fake news, justamente por conta do trabalho que vocês estão fazendo aí na prefeitura. E a gente sabe que uma das preocupações hoje é combater a fake news, além de informar, é você também informar dentro daquilo que foi desinformado, né? E só para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui alguns dados interessantes para a gente passar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando o quanto a fake news ela causa um estrago na sociedade e um estrago de desinformação. Lembrando aqui que no final do mês de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez um tweet falando que acha que as pessoas deveriam tomar produtos de limpeza para combater o coronavírus. Nas 18 horas seguintes a esse tweet, o Centro de Controle de Envenenamento nos Estados Unidos administrou 30 casos de possível exposição a desinfetante. Pessoas que foram ali, tomaram desinfetante de fato, tomaram água sanitária de fato, para poder, de alguma forma, imaginar se curar. Então, foi uma fake news do presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, que levou a essa situação que é lamentável. Além de todo o problema de saúde que nós já temos causado pela pandemia, você tem ainda outro tipo de problema. E no Brasil, falando, né, de Brasil, a fake news ela tomou uma dimensão tão grande que hoje nós temos uma CPMI, né, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve tanto parlamentares do Senado quanto parlamentares da Câmara dos Deputados, que é a CPMI ou CPI da fake news, justamente também tentando entender de onde vêm essas fake news, porque eu recebo várias, né, a gente recebe várias, e são todas muito elaboradas. E aí eu gostaria de a gente começar o nosso papo, né, justamente com esse trabalho que a Prefeitura, vocês a partir do Centro de Comunicação Social da Prefeitura, fazem para fazer esse monitoramento em redes sociais. Vocês estão com um trabalho muito bom em redes sociais, eu tenho observado isso. E também qual que é o procedimento que vocês tomam quando vocês estão ali de frente com uma fake news? Bom, Eric, eu acho que fake news, estando ou não numa pandemia, é um problema gravíssimo. Eu considero um crime, um desserviço. É uma coisa que, para mim, é incabível. Quando começou, a pandemia chegou no Brasil, a gente ficava apagando incêndio o tempo inteiro, porque vinham as perguntas mais esdrúxulas, as pessoas estavam totalmente perdidas, e essa indústria da fake news aproveitou desse momento. Então, a gente via a fake news em nível nacional, mas aqui em Piracicaba muita. Então, o que aconteceu? A gente resolveu criar, no Centro de Comunicação, dentro do nosso site, o Plantão Coronavírus. Desde o começo da pandemia, nós resolvemos que esse local, dentro do nosso site, seria a central de informação sobre coronavírus. Então, como que a gente se baseou? Então, nós vamos colocar tudo o que for de coronavírus dentro desse plantão coronavírus. Isso ajudou muito a gente a minimizar muitas questões de fake news, porque as pessoas perguntavam, você falava assim, no começo você não sabia como se lidava, então
tudo o que é oficial está dentro do plantão coronavírus. O que não for oficial da Prefeitura de Piracicaba, nós não podemos responder por isso, certo? Mas a gente trabalhou em várias frentes. Não foi só na saúde, foi na questão da educação, foi na questão de limpeza pública, de tudo que você pode imaginar que envolve a prefeitura. A gente teve reunião diariamente, sábado, domingo, para a gente estar antenado com o que estava acontecendo no município. Entendeu? Porque as perguntas eram as mais variadas e as pessoas estavam totalmente perdidas com relação ao coronavírus. Então, como é que a gente faz? Dentro do site da prefeitura tem o plantão coronavírus. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nós temos uma participação muito forte da Prefeitura de Piracicaba. Então, a pessoa que cuida disso sempre responde a verdade, sempre, o tempo todo. A gente está antenado o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no estado de São Paulo, o que está acontecendo no mundo e principalmente o que está acontecendo em Piracicaba. Então, é não ter medo de falar a verdade, de mostrar de onde vem a fake news quando a gente sabe, porque às vezes a gente sabe também, mas estar atento 24 horas por dia. E não pense você que a gente para durante a noite, não. Tem gente trabalhando durante a noite também para responder todas as pessoas, porque as pessoas merecem e têm que saber a verdade a quantas anda essa pandemia em Piracicaba, onde quer que seja. Se a pessoa às vezes tem alguma dúvida, quer saber um dado do Brasil e não sabe, a gente procura, a gente fala. Então, eu acho que a transparência está sendo importantíssima durante essa pandemia em Piracicaba. O Centro de Comunicação Social é a gente que dissemina as informações, principalmente dos dados do coronavírus, com o radar, com o nosso plantão. A gente faz isso diariamente, sábados, domingos, feriados. A gente faz esse boletim e a gente manda para toda a mídia, a gente manda para, enfim, para vários órgãos, inclusive, para que as pessoas saibam a quantas anda. Ainda assim, tem gente que não acredita, mas a gente trabalha para a população. A prefeitura trabalha para a população. Então, a gente tem que informar a realidade, seja ela dura, às vezes não é fácil, às vezes tem casos que, por exemplo, 18 casos confirmados. A gente fica até um pouco mal, deprimido, mas a gente tem que falar das mortes, de onde vem, a situação que está. Então, eu acho que eu tenho uma equipe maravilhosa, dedicada, a gente trabalha muito, trabalha com seriedade. A gente está vivendo um momento muito difícil para a imprensa em geral, você sabe disso. Então, os jornais estão com poucos funcionários, a gente passa por essa crise, então a gente também vem dar esse suporte, entendeu? A gente faz esse trabalho não só para a população, mas também para a imprensa em geral, de Piracicaba, da região de Piracicaba. Então, a gente está fazendo assim, o que a gente acha que é o possível, melhorando a cada dia, sempre tem novas ideias, a gente tem um grupo ótimo, todo mundo conversa, todo mundo expõe sua opinião, e a gente só quer melhorar essa comunicação. E é importante que as pessoas saibam que no site da Prefeitura de Piracicaba, tudo o que está no plantão coronavírus é totalmente verdadeiro, é totalmente, como que eu vou te dizer, atual, a gente atualiza apurado, todo dia. Né? Apurado, apuradíssimo, apuradíssimo. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam disso, para que elas busquem informação num lugar oficial, entendeu? Porque a fake news existe, ela se dissemina, e a fake news, ela atinge a população inteira. Não tem A, B, C, D. As pessoas vêm e perguntam, é o que eu mais escuto, procede? Isso aqui? Isso aqui procede? Isso aqui procede? Geralmente a gente sabe o que procede e o que não procede. Quando a gente não sabe, a gente vai procurar saber. Mas é mais ou menos assim que a gente trabalha.
Perfeito. Você começou a fala comentando de um ponto muito interessante, que foi o início, né? Vamos lembrar que a Organização Mundial de Saúde ela decretou a pandemia no mundo, foi no dia 11 de março, tá? E isso foi decretado no mundo, mas é claro que no Brasil, e como ainda eram poucos casos, o primeiro caso tinha sido só no final de fevereiro, e, se eu não me engano ainda não tinha mortes naquele momento. É, conta um pouquinho como foi esse período do início aí, como foi, porque não é só as pessoas que não sabiam, eu vou falar, eu como profissional hoje estou na Câmara de Ninguém Vereadores, como sabia. jornalista, mas ninguém sabia, né? Conta um pouco como foi esse momento Olha, ali, até de angústia, né? eu vou falar uma coisa assim, eu me orgulho muito de trabalhar com o prefeito Barros Negre. Me orgulho porque ele é um homem muito sério, muito verdadeiro, muito honesto e muito preocupado com a população. Quando começou a questão do coronavírus, nós já começamos com reuniões com todos os setores, com saúde, com educação, com transporte, com os setores da sociedade, com os empresários, com as lideranças de bairro. Enfim, o prefeito começou esse trabalho muito antes de acontecer um caso aqui em Piracicaba. Me lembro que eu tinha saído da prefeitura. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, tocou o telefone e me disseram, volta para a prefeitura que nós temos o primeiro caso. E foi uma sensação de derrota. Você entendeu? Porque eu não sei se a gente tinha essa ilusão de que talvez não chegasse aqui. A gente sabia que ia chegar, mas a gente não queria que chegasse. E quando eu cheguei aqui na prefeitura, foi um clima muito pesado, porque você chega na realidade, bom, bateu, chegou, está aqui, é verdade, e agora a gente vai ter que lutar com isso. Esse foi o primeiro caso. E me lembro que o prefeito fez uma gravação contando do primeiro caso, para a população que a gente estava tendo esse caso positivado aqui. E aí começou essa luta, a gente já tinha começado a preparar a cidade. A gente, digo eu, o prefeito, o secretário de saúde, preparar a saúde em si para os casos que poderiam chegar. Eles tinham, assim, uma ideia de quando poderia chegar, mas tudo é muito novo, né, Eric? É uma doença que a gente não conhece e eu, pelo menos, acho que a maioria das pessoas que eu conheço nunca viveu uma pandemia, né, nessa magnitude. Então, eu sinto assim, a gente não estava preparado, mas a gente estava preparado, entendeu? Porque a gente não queria, mas quando chegou, já existia um plano de ação. E esse plano de ação é discutido diariamente, desde quando a pandemia chegou no Brasil. Né? É um negócio muito sério. O prefeito sempre reuniu todos os segmentos da sociedade, a gente sempre conversou com todo mundo, com os vereadores, e preparando a cidade. Quando chegou, agora é o momento da gente tentar passar por isso com o menor número de casos, né? Lutando sempre para que a gente tenha menos mortos, para que a gente tenha, para que essa coisa não se alastre na cidade, enfim. Mas aqui, a Prefeitura de Piracicaba é um QG de coronavírus. É o dia inteiro, a Prefeitura continua trabalhando, as secretarias estão nas ruas, a Secretaria de Obras continua trabalhando, o SEMAI está nas comunidades, a SEDEMA está, a limpeza pública está funcionando, estão cortando mato, estão tapando buraco, a cidade continua andando, mas de olho nessa questão da saúde, né? Em primeiro lugar, porque é o papel do município cuidar da cidade, dos seus munícipes, né? Então, é bonito de ver, da gente ver essa junção de todas as secretarias, de todos os secretários, a preocupação com a coletividade. O prefeito Barros Negre tomou algumas importantíssimas, que quando a gente começou a falar sobre a questão do ginásio do Jaraguá para atender os moradores de rua, parecia uma ideia tão
tão distante, tão difícil estar lá, eles estão lá. É um trabalho maravilhoso que a Esmad está fazendo. Os moradores que estão lá estão sem droga desde o dia que eles entraram. Então é uma questão social muito séria e é muito difícil viver esse momento, mas é prazeroso você saber que você trabalha no poder público que está preocupado com a sua população, que está trabalhando 24 horas pela sua população. É muito importante que a gente fale isso. Bacana. Eu gostaria de entrar numa outra pergunta, né, já que estamos falando aqui de fake news, pegando um comentário aqui que o Marcelo Pelúcio colocou, que eu acho bem interessante. Ele fala assim, ó, se pudéssemos comparar fake news com alguma coisa, seria como o uso de substâncias, né? Eu acho que ele está dizendo aqui o uso de drogas e tal. Todos sabem Isso. que faz mal, mas ela te traz um prazer momentâneo, apesar do custo. E aí, eu faço essa pergunta. As fake news que você recebe, porque assim, vamos lá, antes de falar das fake news, boatos sempre existiram, né? A gente que trabalha na imprensa, me lembro de, fulano, aconteceu alguma coisa no centro, você vai lá, não é nada, é um boato. Enfim, isso sempre tem, né? Sempre. Sempre existiu. Mas o que a gente está falando de fake news é algo muito mais elaborado, porque também ela se apropria de informações, né? Eu me lembro de uma fake news logo no começo da pandemia, que tentava dizer que a pandemia ela teria sido causada pela China para derrubar os mercados, e aí eu usava toda aquela tensão inicial que havia nos mercados aqui, incluindo o Brasil, para tentar justificar que estávamos tendo um problema de mercado, mas que a China não. Aí eu falei, não, eu vou pesquisar, e a hora que eu fui pesquisar, a China também estava com problema no mercado dela. É lógico, isso foi uma fake news gigantesca, inclusive uma propaganda muito forte contra a China naquele momento. Então eu queria que você falasse um pouco da característica dessa fake news, esse estado elaborado. E também nós não podemos aqui, enquanto dois representantes do setor público, você na prefeitura e eu na Câmara, que nós estamos num ano de eleição. E também tem todo esse fator da eleição e das pessoas que buscam tirar proveito, né, a partir de fake news. Quando você começou a falar, eu na hora me lembrei disso. Nós estamos vivendo um ano eleitoral e eu acho que as piores fake news que eu recebi até hoje são relativas ao prefeito, entendeu? A prefeitura, o prefeito, por exemplo, foi o prefeito que fechou o comércio, foi o prefeito que não deixa ninguém trabalhar, é o prefeito que quer que todo mundo morra, entendeu? Fake news desse tipo são as que eu mais recebo. Então, é difícil, algumas vezes você tem vontade de responder, por exemplo, o prefeito e o governador são comunistas. Você tem uma... A gente é humano, né? O que você tem vontade de falar? Meu filho, vai estudar o que é comunismo, entendeu? Só que você não pode fazer isso. Então, a gente trabalha de que forma? Não é verdade por causa disso, né? Então, no começo mesmo, eu acho que era uma desinformação. Agora, existe essa questão eleitoral, então tem essa maldade por trás. E quando essa fake news chega, a gente consegue ver que ela é uma fake news para ludibriar o povo, entendeu? Então, e tem gente utilizando esse momento que eu acho um grande mau caratismo, que é usar esse momento de pandemia para atacar alguém politicamente. Agora não é hora disso. Agora é hora das pessoas se unirem, porque o mesmo possível candidato X e o possível Y, eles querem administrar as mesmas pessoas, entendeu? Então eu acho a fake news, nesse sentido, em todos os sentidos, Eric, eu acho uma grande falta de respeito pelo ser humano, porque muitas pessoas se sentem vulneráveis. Por exemplo, olha, essa eu nunca vou esquecer, não vão pagar a aposentadoria se tiver velhinho na rua.
Eu moro num prédio que tem muito velhinho. Eles estavam desesperados, e tudo bem que não é para pisar mesmo. Mas eles acreditavam que eles não iam receber, entendeu? E essa fake news pegou. Ela pegou mesmo. Então as pessoas acreditam nas coisas mais esdrúxulas, desde que não tem nenhum caso em Piracicaba. Tem gente que acredita que não tem nenhum caso. Tem gente que acredita que não tem ninguém doente, ninguém internado. Tem gente que acredita que todos os leitos do hospital regional são para doentes de fora. Então, você tem que sempre trabalhar essa questão do lado inverso. Você sabia que papapá, papapá, entendeu? Então, é dessa forma que eu acho que a gente, é com a verdade, que eu acho que a gente vai conseguir lutar contra isso. Entendeu? Porque também tem muita gente que... A gente tem muita habilidade também aqui. Então, as pessoas perguntam para a prefeitura: é verdade tal coisa? Não, não é verdade. E eles acreditam. Eu acho que isso é muito... É importante a gente ter esse retorno da população. Entendeu? Eles sabem que quando eles estão lendo alguma coisa no Facebook da prefeitura, até no Facebook do prefeito, que aumentou demais os seguidores, e muito por conta dessa transparência também, é importante que a gente responda sempre e responda rápido, para que essas coisas não disseminem muito. Porque as pessoas mandam mesmo. Elas vão mandando, vão mandando, vão mandando, sem saber se isso é verdade. E isso não é só... eu falo às pessoas, dentro da minha casa, você entendeu? Amigos meus, acontece, né? Me perguntam, Udi, isso é verdade? Isso procede? Isso não procede? No começo, agora menos, mas no começo, assim, à noite eu estava em casa, não parava de chegar WhatsApp. Isso procede, isso procede, isso procede, isso procede. Até você perdeu um pouco a paciência, mas que coisa chata, será que a pessoa leu o que ela está falando? Mas a gente tem que pensar que a fake news, ela está institucionalizada no Brasil, né? A gente não precisa falar nem em nível nacional ainda. É um mal que a gente tem que lutar realmente contra, né? E eu acho assim, aquela questão do que inventaram aquela história que tinha pedra dentro dos caixões em Manaus, tarará, aquilo está sendo uma, uma experiência para que as pessoas entendam que não é brincadeira, que você não pode de jeito nenhum aproveitar de uma pandemia para disseminar o terror entre as pessoas, né? A gente já está vivendo uma polarização no Brasil, os contra, os a favor. Então, é muito difícil você, nesse momento, disseminar o ódio, disseminar inverdades, e isso atrapalha quem? A população. A própria população, que se desestabiliza emocionalmente, já está desestabilizada porque está suscetível a uma doença nova, que a gente não sabe como que o corpo de cada um responde, vai responder a ela. Todo mundo está numa situação difícil, as pessoas estão... Tem muita gente dentro de casa, tem muita gente cansada, com filho dentro de casa, com criança dentro de casa, muita gente. Então, o nosso papel... eu acho que, enquanto comunicadores, mesmo eu estando dentro de uma prefeitura e você dentro de uma câmara, o nosso papel é de respeito. E como é que a gente respeita? A gente respeita com a verdade. É com a verdade que você leva respeito às pessoas que estão sedentas de notícias, né? Então, eu não tenho preguiça de trabalhar, e minha equipe não tem preguiça de trabalhar. A gente está o tempo todo procurando coisa, a gente está o tempo todo conversando, o tempo todo tendo ideias novas, para que a gente consiga atingir mais pessoas com as notícias da prefeitura e que a gente consiga atingi-las de uma forma verdadeira, que eles sintam o respeito que nós temos por eles numa hora difícil, né? Nós vivemos um momento muito difícil. E eu acho que a resposta do poder público tem sido muito boa, na questão até da questão da distribuição daquele kit emergencial para as escolas municipais, que muita gente dizia, não faz mais nada que obrigação, não sei o quê. O prefeito se adiantou ao Estado, né? E inclusive a distribuição foi anterior ao do Estado. Então,
A gente trabalha é, é, colocando realmente as pessoas em primeiro lugar, para que essa crise transcorra da forma mais leve que ela puder aqui no na nossa cidade, né? Hoje a gente teve mais um óbito. Então, é difícil, é muito difícil. Para a gente que lida com notícias, você sabe disso, é frustrante. Teve um dia que morreram 4 pessoas, aqui ficou um clima muito pesado, porque a gente fica triste, né, Eric? Você sabe disso, né? A gente lida com notícia há muitos anos, trabalhamos com isso, mas a gente só quer levar notícia boa para a população, né? E esse é um momento que a gente tem que ter também um equilíbrio emocional, né? Para que isso também não interfira no nosso dia a dia, para que não fique tão pesado. Mas eu acho assim que uma coisa que eu falaria para as pessoas quando você recebe uma notícia, procure a fonte dessa notícia. Procure. Muita gente manda coisa para mim que não tem nada a ver com pandemia, e eu entro no Google, procuro fatos e boatos. É tão fácil você encontrar. Sim. Não leve para frente. Sem certeza, não leve nunca para frente. Porque você está fazendo um desserviço mesmo. Né? Às vezes você pode estar prejudicando uma pessoa, né? A gente tem, lógico, os veículos de comunicação, né, os veículos profissionais de comunicação no Brasil são vários, mas também tem o que a gente chama de fact-checking, né, que são as várias agências que checam esses fatos, inclusive fazendo esse monitoramento das fake news. O pessoal aqui está parabenizando, a Valéria Bessa mandou umas palminhas aqui para você, a Iana falando aqui que tem que ver antes de poder passar, compartilhar, e também o Fabrício Desmontes, que é meu companheiro de trabalho ali na Câmara, parabenizando o trabalho que vocês estão fazendo, e também o trabalho do prefeito. Então, o pessoal está comentando aí. E eu, aproveitando mais você citou 2 fake news que ficaram muito famosas, né, que foi ali das pedras do caixão, né? Inclusive foi até identificada a pessoa que fez essa fake news, ela foi identificada, e também lá dos idosos que não receberiam aposentadoria. Você tem alguma que você lembra assim que foi especificamente aqui de Piracicaba, que você poderia contar para nós aí, que foi além do fato de chamar o prefeito de comunista? Nossa, essa foi terrível. Tantas, Eric. Vá conversando comigo que eu vou tentando lembrar. Mas tem muitas, eu devia ter pensado nisso antes. Eu acho que... Espera só um minutinho, faz favor. Eu acho que, ultimamente, o que tem mais atingido a gente é com relação a essa questão do hospital regional. Que as pessoas dizem que nós estamos recebendo gente de fora, não vai ter lugar para gente, enfim. Essa é uma das clássicas, mas tem algumas engraçadas, mas agora está difícil de eu me lembrar. Assim. Eu me lembro de uma, eu vou ajudar porque eu me lembrei de uma, que inclusive eu vi uma matéria no site da prefeitura. Eu recebi uma foto lá do centro de triagem do coronavírus, que fica aqui, inclusive perto de onde eu moro aqui no Piracicamirim, fica no Piracicamirim. Isso. E hoje eu vi uma reportagem que já foi 3.500. Então, eu acho que não é diretamente respondendo, né, àquela fake news, mas eu recebi isso, e eu não recebi uma vez só não, viu? Eu recebi várias vezes. Também eu acho que a gente que, por ser jornalista, acaba se tornando referência de amigos, de conhecidos e tal, né? E o pessoal acaba mandando bastante coisa para nós. A Clara Valentini tá mandando aqui, precisamos resgatar o papel da imprensa. Nosso presidente está querendo acabar com o verdadeiro papel da imprensa, que é disseminar a verdade. Eu acho que ela está falando aqui do presidente Jair Bolsonaro, né?
A Iana tá pedindo aqui, ó, mandem água para a UD. Aí, gente, manda água para a UD que ela tá tossindo. Agora, você comentou sobre a sua equipe, né? Acho legal você falar um pouquinho dessa estrutura que tem na prefeitura. A gente sabe que tem, né, as assessores que são setoristas da saúde, da educação, da assistência social. Isso. Como que é feito? Como é ordenado esse trabalho que vocês fazem aí, Udi? Então, algumas secretarias que tem o assessor lá, por exemplo, é saúde, educação, a SMADES, deixa eu ver o que mais que tem, SEMAI, enfim, esses ficam setorizados nas suas secretarias, né? E o Centro de Comunicação aqui, nós somos em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornalistas, fora os publicitários, os fotógrafos, enfim, é mais ou menos assim. A saúde, ela caminhava um pouco, eles caminham um pouco sozinhos, né? Mas agora a gente centralizou bastante aqui no centro, né? Aqui no centro, no CCS, porque para a gente falar, tá por dentro de tudo. Opa, travou um pouquinho, Udi. Desculpa. Oi? Desculpa, travou a informação. Você estava Porque falando de veio que uma ligação. centraliza Isso. tudo ali Então, no Centro de Comunicação Social, no né? CCS, isso. Então, nós temos uma pessoa que cuida só de rede social, que é o Felipe. Ele cuida de toda a parte de rede social. Ele cuida também do plantão coronavírus. Tudo que é postado no plantão coronavírus. E nós temos a Eleni, o Ronaldo, o Marcelo, o Joãozinho. E a gente trabalha... nós temos uma equipe de vídeo muito boa também, que a gente tem feito bastante vídeo, acho que vocês acompanham, né, que é a Dani e o Luciano. E a gente tem assim um trabalho muito coeso, sabe? Todo mundo faz tudo, todo mundo se ajuda. Quando a gente precisa, a gente fica até tarde. Se precisar vir no feriado, a gente vem. Se precisar trabalhar no final de semana, a gente trabalha. Mas é uma equipe muito bem formada, é uma equipe que você conhece, acho que todos, né? São todos ótimos profissionais, comprometidos com o trabalho, comprometidos com a prefeitura, né, que eu acho que é importante. Não adianta você trabalhar num lugar que você não acredita naquilo que é feito, então isso é importantíssimo para que o trabalho que surja resultado positivo, é muito importante. Então a gente tem essa equipe. Na saúde a gente tem o Romualdo e o Leandro Bolles, também trabalham muito bem, nessa época estão trabalhando que nem doido, né, porque é muita coisa para dar conta, né, e a gente trabalha com o Miro está sempre junto com a gente, Marcelo Bonganha também ajuda a gente, Leonardo, a gente está sempre, são muitas pessoas que trabalham de uma forma muito parecida, sabe, gente assim, a gente juntou uma equipe com muito gás. Eu acho muito importante, jornalista não pode ter preguiça, né, jornalista tem que gostar de trabalhar, e aqui, graças a Deus, todo mundo gosta de trabalhar. Então, às vezes você vai ter que pedir alguma coisa. Por exemplo, você pode vir em tal dia ou trabalhar no feriado e as pessoas vêm, não reclamam. É uma equipe muito boa e eu acho que o nosso trabalho está se traduzindo, o nosso empenho está se traduzindo no nosso trabalho, sabe? Eu acho que muita coisa mudou no Centro de Comunicação. E só de ter essa equipe de vídeo, Bárbara, a Daniela é uma jornalista excelente, o Luciano é um cinegrafista maravilhoso, e a gente tem feito vídeos profissionais mesmo, gente que também não tem preguiça, trabalha de domingo, não tem problema, eles estão sempre cobrindo tudo que é novidade, vai na favela, vai não sei aonde, sabe? Então, é muito gostoso. Eu trago essa experiência de redação de jornal, que é um negócio bem dinâmico, e as pessoas também, a maioria trabalhou já em redação de jornal, então a gente montou tipo uma redação de jornal mesmo. Então é um trabalho muito gostoso. E quando a gente tem esse compromisso, quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que isso se traduz num trabalho sério, sabe? Então eu Bacana acredito que você tudo ter que a tocado gente... nesse assunto.
Não, é bacana você ter tocado nesse assunto, Udi, porque a Valéria Rodrigues, quem você conhece também, né, que é minha chefe lá, diretora do departamento de comunicação da Câmara, ela mandou aqui uma pergunta que estava na nossa pauta, eu iria abordar isso, mas como ela mandou e você já citou esse assunto, eu acho legal a gente fazer já. Que é assim, ó, Udi, você sempre esteve na imprensa e agora é responsável pela informação oficial da prefeitura. Como tem sido essa experiência de estar do outro lado da notícia? Ainda mais no setor público, né? Ela está falando dessa diferença entre fazer o jornalismo na imprensa e a assessoria de imprensa, né? Que é uma coisa bem diferente e especificamente no setor público que é ainda mais diferente, né? Não, eu faço uma piada aqui que as pessoas morrem de rir, né? Porque quando eu vim para cá, eu falei que eu deixei de ser pedra e virei vidraça, né? Então, eu nunca tinha sido vidraça. Então, eu brincava assim, logo no começo, não faz nem uma semana que eu tô aqui, já tô odiando o repórter, e todo mundo rindo. Claro que é uma brincadeira, mas não é fácil, não é fácil, mas é importantíssimo. Quando você está trabalhando no poder público, você já ter passado pelo outro lado. É muito importante, porque você entende onde você está e você entende quem está do outro lado, entendeu? Então, tem hora que você perde um pouco a paciência, porque quando você está do outro lado, deixa eu ver se eu vou te explicar direitinho. Você acha que tudo é má vontade, que não sei o quê, ninguém me responde, eu já peguei responde. Só que estando aqui, você entende que é humanamente impossível que você responda aquilo aquele dia. Porque às vezes a pergunta demanda de outra pessoa, demanda de uma. Você tem que fazer uma checagem, não depende só de você. Então, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com a imprensa. Né? Eu me dou muito bem com o pessoal do jornal, me dou muito bem com o pessoal da Gazeta, me dou muito bem com o seu pai, me dou muito bem com o pessoal do G1, seu pai Evaldo Vicente, com o pessoal do G1, da IPTV, porque isso ajuda. Eu perco a paciência, não vou mentir, não. Às vezes eu fico nervosa. Ai, meu Deus, 6 horas da tarde, chegou uma coisa super complicada tal. Mas eu acho que no começo foi mais difícil, mas agora a gente consegue também conversar para que a pessoa entenda, olha, e eles, o pessoal tá sendo muito gente boa, sabe? Você explica, olha, hoje, desculpa, não dá, fulano de tal não está aqui, está numa agenda externa, eu preciso dele. Então, as pessoas entendem, sabe? E a nossa obrigação é atender a todos e atender a todos bem. Eu gosto dessa relação, converso bastante com os repórteres, tenho bastante afinidade com muitos deles. Agora o WhatsApp está dando lugar ao que era do e-mail, né? E aí, no WhatsApp, você não tem como escapar. Né? Eu não sou aquela que vou tirar as duas coisinhas azul dali. Eu não consigo fazer isso. Então, eles perguntam 6:30 da manhã, 11 horas da noite, né? E eu respondo. Eu respondo, mesmo que às vezes eu fique falando, pelo amor de Deus, mas eu respondo. Respondo justamente porque eu já estive do outro lado e eu sei quanto é difícil você ficar, às vezes, sem resposta. Se você não tem resposta, você tem que ser verdadeiro. Eu não sei, eu vou procurar. Não sei o que é. E a gente se ajuda muito aqui, viu? Aqui no CCS, a gente se ajuda demais. Se um tem uma demanda, chega uma outra, não vou dar conta. Rude, você faz essa, Leni, você faz essa, fulano, você faz essa, sabe? Eu e a Eleni também temos uma simbiose muito grande, a gente trabalha muito bem juntas. E, enfim, eu acho que essa experiência que eu tive antes de vir para cá me ajudou muito, realmente, a desenvolver um trabalho mais tranquilo aqui, porque é pesado, tem muita coisa todo dia, tem dia que a gente posta 16 matérias, tem dia que a gente posta 18 matérias, principalmente nessa época de pandemia, a gente tem trabalhado muito para dar conta de tudo o que a gente precisa passar para a imprensa e nas redes sociais. Então, se a gente não está plugado, a gente vai comer bola. E se a gente come bola, a mídia come bola também, não é isso que a gente quer. Então, isso me ajudou muito. Eu acho que
também trouxe mais dinamismo, sabe? Eu acho que isso tem sido bastante positivo. Legal, Lud. Olha, tá chegando aqui algumas mensagens bacanas. O Marcelo, novamente, ele mandou aqui, ó, informar uma missão e parabeniza você pelo seu trabalho. O Mauro Rontani, que também é meu colega lá na Câmara de Vereadores, nosso diretor do Departamento Administrativo, falando aqui que você é muito profissional, então ele está mandando esse elogio para você. Muito legal também a participação do Mauro Rontani. Agora, entrando nesse assunto de momentos da carreira, né? Lógico que eu quando fui para a faculdade, acredito que você também, a gente você é um pouco mais, tem mais carreira do que eu, é evidente, mas a gente sempre teve aquele sonho de trabalhar em reportagem, né? E sempre tem esse respeito muito grande com o repórter, porque é quem está na linha de frente mesmo, né? Agora, eu queria que você aproveitasse que a gente está falando assim, sobre essa experiência sua de jornalista na imprensa e tal, e fizesse uma análise geral aqui sobre o que você está vendo da imprensa, qual é o papel da imprensa. Não precisa, lógico, não é algo personalizado, esse ou aquele jornal, mas uma análise geral do trabalho que a imprensa tem exercido, não digo como parceira da prefeitura, porque não é esse o papel da imprensa, mas como entendendo esse momento da pandemia. E aproveito e já mando um outro abraço aqui para o Rubinho Vitti, que é meu amigo também, e falando aqui, ó, Udi Amada, ele manda até um coraçãozinho. Eu também mando um abraço para meu amigo Rubinho Vitti, que está na Irlanda, né? É isso, né? Isso. Bacana. Então, eu queria essa análise mais. Como que você enxerga esse papel da imprensa hoje, de ter compreendido a dimensão da pandemia que nós estamos vivendo, né? Se diz o trabalho local, da imprensa local, você está falando? Ou você está dizendo geral? Não, local. Local. Eu acho que é um trabalho, está sendo um trabalho muito importante. Estou sentindo assim uma preocupação mesmo, um trabalho sério, além de informar, de levar a população que a imprensa local, essa ideia, essa questão do fique em casa, da importância de você não estar na rua, enfim, de entender que nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil. Eu acho que é difícil para a gente, é difícil para a imprensa também, porque, como eu já disse, é um momento muito novo, né? Então, eu acho que pela gravidade do que nós estamos vivendo, eu acredito que tem sido um trabalho extremamente importante e muito positivo, sabe? De todos os órgãos da cidade, eu acho que está sendo um trabalho muito sério, muito preocupado, e as pessoas acreditam muito na imprensa, na mídia de Piracicaba. Eu sinto que tem um respeito grande pela imprensa, embora ela tenha diminuído de tamanho, né? Mas eu acho importantíssimo e eu acredito que a gente está trabalhando mesmo bem em conjunto, sabe? Eu valorizo demais a imprensa piracicabana, acho que está sendo guerreira, né? Num momento difícil, no momento que o jornalismo está passando por uma reestruturação. Eu acredito que a gente está vivendo uma fase muito difícil nacional, né, de desvalorização do profissional de comunicação, mas aqui eu acredito que a gente tem ainda essa questão importante, que são os meios de comunicação de Piracicaba. Eu valorizo muito isso, acho muito importante e acho que a gente está trabalhando bem em conjunto, um apoiando o outro, sabe? E eu acho que é por aí mesmo, nesse momento que a gente vive, a gente precisa de todo mundo junto. Perfeito. A Sabrina Bolonha, Sabrina Rodrigues Bolonha, que é minha amiga também, trabalha na Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social da Prefeitura, ela mandou aqui um relato muito bonito e eu queria ler o relato dela. Fala aqui, ó, trabalhar no serviço público é uma honra para mim,
anos de janela, né, anos de atividade, fazem a gente entender a importância das políticas públicas. E este momento que vivemos é revelador do papel fundamental do Estado. Eu acho que é um assunto interessante que ela traz. Não sei como que você sentia isso antes ou depois da pandemia, se isso hoje é tão mais evidente, o quanto é importante termos uma prefeitura forte, no sentido não de ter mão de ferro, não é nesse sentido, mas ter os serviços dela funcionando, ter capacidade de gestão. Como que você vê esse papel também do Estado dentro dessa pandemia? Aproveitando aqui a fala da Então, nossa colega. quando eu comecei a trabalhar aqui, eu não tinha dimensão do que é você trabalhar no setor público e, digamos, numa linha de frente, vamos dizer isso. Não é isso, mas Uhum. enfim. Eu não tinha ideia. Então, na primeira reunião de secretário que eu participei, eu fiquei. Aí caiu minha ficha. Gente, eles têm que ver tudo. Você entendeu? Nossa, meu Deus! Como é que pode uma pessoa administrar uma cidade? É muito complicado. É muito complicado. Mas, desde o início, eu senti essa preocupação de fazer bem, de fazer certo, de acertar, né? Desde eu me identifiquei com isso, né? Estando aqui, desde o começo me identifiquei, mas agora nesse momento muito mais, porque as pessoas dependem agora do Estado, né? A gente sabe disso. Então, e claro que o Estado sabe disso. Então, hoje, embora não sou a favor de assistencialismo, mas hoje você tem que ter ações assistencialistas, porque essa pandemia está fazendo muito estrago na economia, muita gente sem emprego, enfim, não vou entrar nessa questão de economia porque eu acho que é importante, a gente tem que salvar vidas realmente. Mas eu acho que ficou muito claro esse papel do Estado agora. Se você fechar os olhos, ou se você não enxergar nessa amplitude que você precisa ter, muita gente vai sofrer muito. Então, eu acho que, como eu já disse, a minha sorte é trabalhar com um prefeito, numa prefeitura que leva isso tão a sério, sabe? E que está antenado em tudo, 24 horas, preocupado com tudo, com quem não tem o que comer, com quem não tem o que. Você entendeu? Como é que vão ficar as crianças sem aula, como é que vão ficar as mães, como é que vai ficar o morador de rua, como é que vai ficar não sei quem. Então, tudo hoje é voltado para minimizar os efeitos dessa pandemia, principalmente para os desfavorecidos. Principalmente, porque eles não têm com quem contar. Eles contam com quem? Eles contam com a prefeitura. Né? Então, eu acho que esse papel é muito importante e vem sendo feito com excelência na Prefeitura de Piracicaba. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui é realizado mais do que 100% do que se espera de uma administração pública, uma administração municipal. Então, como eu já disse, a gente está sempre em reuniões, está tendo uma reunião aqui agora atrás de mim, sobre coronavírus outra vez, porque é todo dia, toda hora, tem coisa nova, tem distribuição de máscara. Então você tem que pensar em tudo, que a população da periferia não vai ter máscara. Você acha que eles têm condição de comprar máscara? Não tem. Então a gente tem que pensar em tudo, tem parceria, é muita coisa envolvida. E é preciso que todos estejam com um único objetivo, né? Como eu já disse várias vezes aqui para você, que é passar por essa crise com o menor... minimizar o máximo que a gente puder de estrago, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, a gente realmente está num momento muito sério da contaminação, né? E a gente está um pouco atrás de São Paulo,
bem atrás de São Paulo, mas a gente sabe que isso vai migrar para o interior, já está migrando, né? Então, você tem que estar pronto, você tem que estar sempre preparado, né? Porque a preocupação, voltando na fake news, uma pessoa escreveu assim, a única coisa que as pessoas se preocupam é que vai faltar leito. Não é a única coisa que a gente preocupa, mas a grande preocupação é essa, é lógico, né? Você tem que ter leito para quem está doente, tem que ter respirador para quem precisa, então tudo isso é levado em conta. Então, eu acho que realmente a Sabrina tem toda a razão, e ela sabe, ela fala, porque ela está numa secretaria que é primordial, numa época como essa, em toda época, lógico, mas numa época de pandemia, quando as pessoas carentes necessitam mais, a Sabrina fala com propriedade. Eu acho que o Estado hoje, e eu acho que o governador tem feito um trabalho muito sério com relação a isso, que é se preocupar com quem não tem condições mesmo. Então, na minha concepção, esse também tem que ser o papel do Estado, sim. Perfeito. Olha, nós estamos com 55, indo para 56 minutos já de entrevista, de conversa. Aqui o Instagram ele corta quando chega a 1 hora, né? Então eu sempre começo um pouco antes, fazer as despedidas. Você falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente ter isso como noção, até muito mais do que só informação, mas como noção humana. As pessoas, elas minimizam até não precisar. Quando ela precisa, ela vê quanto é importante um leito para que ela seja atendida naquele momento que ela está sentindo dor, sobretudo, que ela está com medo e ela precisa do atendimento. Então, eu acho que é importante a gente mostrar isso para as pessoas, né? Ninguém liga muito, você não liga muito para dentista. Tem uma dor de dente para você ver se você não vai ligar para o dentista, na hora você liga. Então, queria agradecer novamente a sua atenção aqui com a gente, Udi, todas as informações que você nos passou. E deixar uma última pergunta, que na verdade, aproveito que peço para você, junto com essa pergunta, já faça a sua despedida. Quer falar um pouco o que vocês quiseram comunicar com a prefeitura, com o ato de ontem, né, o minuto de silêncio para as vítimas. Estamos aqui com 57 minutos, então eu peço que você faça isso em 2 minutinhos para a gente não ter aí a entrevista cortada. Falar um pouco desse ato que teve ontem, que foi muito bonito, e também o que vocês quiseram comunicar com ele. Eu acho que esse ato foi justamente para que as pessoas se sensibilizem, porque é muito sério o que nós estamos vivendo, muita gente não está dando a mínima para isso, e 10 mil, já são mais de 11 mil mortos, 12, já passou 12. Já passou de 12. É muita gente, podia ser alguém da minha família, da sua, do João, do Pedro, do José. Então esse ato foi em respeito a todas as vítimas e também para sensibilizar as pessoas para entenderem que esse é um momento grave que nós estamos vivendo, que nós temos que ter consciência que respeitando os outros, a gente está respeitando a gente e nossa família, os nossos amigos. Então, eu acho que esse ato foi justamente para isso. Não minimize o momento que nós estamos vivendo. Cuide da sua saúde, da sua higiene, use máscara, não saia de casa se você puder ficar em casa. E, mais importante, respeite o seu próximo. Porque hoje, talvez na minha vida, o Covid não tenha cara, amanhã ele pode ter. E na vida de qualquer pessoa. Então, esse ato foi um ato de homenagem a essas vítimas e também um alerta que isso está chegando muito próximo da gente e a gente tem que estar antenado com relação a isso. Eu agradeço muito a poder estar aqui. Eu acho que a gente tem que sempre conversar, qualquer meio é importante para que as pessoas entendam e que as pessoas comecem a enxergar o mundo, o novo mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo menos egoísta, né? Perfeito, Udi. Muito obrigado. Aproveito aí o Obrigada pessoal a você, Eric. que está nos seguindo aí para acompanhar aqui o perfil do Parlamento Aberto no Instagram, também as nossas informações que são no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br.
o site da prefeitura com muitas informações importantes, Isso. piracicaba.sp.gov.br, também a página na rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook da prefeitura, tem feito um trabalho magnífico. Então é isso aí, agradeço a todos que participaram e até amanhã. Amanhã estaremos aqui com o vereador André Bandeira para falar da campanha Maio Amarelo. Valeu, hein? Tchau, tchau. Obrigada, Eric. Tchau. Tchau.